Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, estamos aqui com mais uma lição desse trimestre, que é a lição número 11, que tem como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Glória a Deus. E nesta lição, estamos fazendo ela online, glória a Deus, para poder ser acompanhada aí de sua casa, através do seu aparelho, da sua TV. E estamos aqui para passar essa lição número 11 e conosco aqui o nosso diácono e professor, irmão Joelson. A paz do Senhor, irmão Joelson. A paz do Senhor, irmão José. A paz do Senhor, você que está em casa. E neste dia, uma lição tão maravilhosa, a gente possa se deleitar na palavra do Senhor, já que o tema é esse, vai despertar-nos, para a importância da palavra de Deus, e que você possa aí se deleitar. Amém? Glória a Jesus. O tema dessa lição, dessa revista, dessa lição de hoje, número 11, é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. É um tema muito bom, um assunto muito bom, que a gente sabe que o ensinamento da palavra ele é primordial na vida do crente. E nós vamos ver sobre esse assunto que é muito edificante para a nossa vida. Então, o textual dessa lição diz: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, a parte A. Verdade prática. Diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. Glória a Deus. Então, a leitura bíblica em classe dessa revista, ela está em Esdras, capítulo 8, versículos do 1 ao 12. Você pode acompanhar conosco aí de onde você está. Glória a Deus. Então, Esdras, capítulo 8, versículo do 1 ao 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias. E dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Patemoabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josefias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Glória a Jesus, louvado e agradecido ao nome de Jesus, essa é a palavra de Deus. E vamos, neste momento, fazer uma oração em agradecimento a esta palavra. Glória a Jesus. Se você pode também estar nos acompanhando nesta oração, glória a Jesus, pedir para o irmão. Amém. Então vamos orar assim com a igreja. Como nos orienta o nosso dirigente. Oramos. Senhor Deus e Pai, Tu és o Criador dos céus e da terra, e pela Tua palavra, Senhor, fizeste assim e tem sustentado
Assim continua abençoando, abençoa os que estão através desse sistema de comunicação, Senhor, a nos ouvir, a nos ver, que o Senhor também o agracie com a tua presença e assim abençoe. Aleluia, sim, Nos Jesus. ajude, Senhor, na ministração da tua palavra e usa-nos como canal instrumento para salvação, curas e milagres. Assim eu te peço e te agradeço pela tua palavra que é fiel, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Ok, esse som aqui. Glória a Deus. Como estávamos falando aqui dessa lição, né, ela vem nos falando aqui sobre a pregação da palavra, né, que ele foi enviado para pregar a palavra, como nós podemos ver. E é um assunto muito interessante, né, muito proveitoso. Glória a Deus. Essa lição ela é dividida em quatro, né, em 4 tópicos. O primeiro tópico Artaxerxes envia Esdras. O segundo, Esdras ensina a palavra ao povo. O terceiro a palavra de Deus deve ser ensinada. E o quarto, resultados do ensino da palavra de Deus. Ela tem os objetivos, né, para ser alcançado no decorrer do estudo dessa lição. E o objetivo geral é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Temos 4 objetivos específicos, né? Cada objetivo ele vai ser alcançado em cada um dos tópicos. E o primeiro objetivo é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. O segundo é ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. E o terceiro é asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E o quarto é elencar o resultado do ensino da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Na introdução dessa revista, Glória a Jesus, diz: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus, né? A gente já viu aqui em outras lições que a atuação da palavra de Deus, a atuação de Deus na vida de pessoas, né, de reis e reis pagãos, né, que se comoveram, que foram transformados pela palavra, porque pelo que nós sabemos, que nós conhecemos da palavra, a palavra de Deus ela é transformadora, né? Ela faz transformação. Onde ela penetra, a transformação, e não importa onde é, né? A gente vê aqui tem exemplos, né, grandiosos, fortíssimos, né, disso aqui, que serve para o nosso proveito, porque assim, muitas vezes não se dá nada por alguém, né? Mas a gente sabe que a palavra ela transforma, né? E a palavra penetra e faz transformação e a pessoa fica reconhecida, né? Como nós podemos ver, né, em muitos casos, muitos fatos que aconteceram aqui, né? Glória a Jesus. Então, aí falando aqui do envio, né? O primeiro tópico que diz: Artaxerxes envia Esdras, né? O judeu sob o domínio dos persas, né? Quando o reino dos persas, que é o primeiro subtópico aqui, né? Os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos que os babilônicos, né? Ou seja, quando eles foram levados cativos por Babilônia, né? E depois ele foi passado sob o poder deles, para os persas, se viu que os persas eles eram mais abertos, né? Eles eram mais brandos, ou, né? Tinha mais algum tipo de compaixão, de alguma forma, né? E a gente vê aqui, né, que isso foi primordial, né? Isso aqui foi algo que veio no futuro trazer benefícios, né? Glória a Jesus, como nós vamos ver aqui, né? O segundo subtópico diz: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento de Esdras que Esdras possuía da lei de Deus de Israel, e que junto com seus 7 conselheiros enviaram a Jerusalém a fim
de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Aqui é uma, né, aqui um exemplo aqui de transformação aqui pela palavra aqui, de exemplo de testemunho, não é, irmão? É verdade. Você vê, né, eu estava meditando, irmão Zé, nessa palavra, e a gente vê que eu creio assim, né? Veja como a gente falamos ontem aqui na reunião, como o crente é observado. E a gente vê que o rei estava observando que o povo judeu, o povo de Deus, estava meio que se desviando, né? E ele se preocupa com isso, né? Pois a palavra de Deus, em Provérbios 29:18, ele diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quando ela fala aqui de profecia, ela fala da palavra. Se não tiver a palavra, o povo se corrompe. E o povo estava se corrompendo, né? Passaram um tempo na Babilônia, que a gente vê quando eles são levados, né? Principalmente naquela leva que tinha Daniel, os seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. O propósito do rei da Babilônia era que mudar a identidade do povo, né? Trocou os nomes, né? Ensinar a sua cultura. Então, né? O povo agora, né? Estava meio que desviado, né? Da palavra de Deus, da vontade de Deus. E o rei, né? Artaxerxes, ele observou bem isso e ele se preocupou a ponto de, né? Chamar, convocar e enviar Esdras para que Esdras ensinasse a palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que, como nosso dirigente, irmão José, disse, que há uma transformação. Quando a gente deixa a palavra de Deus, a gente perde a identidade. Né? Vai perdendo a identidade, vai se envolvendo, né, com costumes, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu acho lindo isso, né? Aí ele observa Esdras também, creio que Esdras deveria dar alguns estudos a ele, né? Porque aqui a Bíblia diz que ele observou, ó, né? Ele ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel, né? Não sei como foi que ele observou, né? Mas ele observou que Esdras, então ele agora diz: olha, Esdras, a gente vai te enviar para que você ensine ao povo, para que o povo, né, tenha a sua identidade. Como diz aqui o comentarista, eu achei então isso aqui, ó. Assim, Esdras estava ciente de que para iniciar a reconstrução religiosa do povo era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor, porque nela consta, né? A gente sabe que a palavra do Senhor ela é uma lei moral, né? Que mostra como o povo deve viver na sociedade. É uma lei civil, né? Que a gente deve, né? Vamos supor, pagar os impostos, direitos e deveres, vamos dizer assim. E há também com relação, né? Que eu acho a principal, que é o modo de adorar a Deus, o modo de servir a Deus. Porque não é de todo jeito que a gente serve a Deus. A gente serve a Deus de acordo com os seus preceitos, de acordo com o seu, né, da sua lei, a sua palavra. Ela é ela, né? E o rei manda, né? Eu acho lindo esse propósito. Esdras, né, foi enviado com um propósito, né? E esse propósito era ensinar o povo a palavra de Deus. Glória a Jesus. E é importante ressaltar aí que o rei era um rei, né, o rei da Pérsia, não era verdade. A gente vê que ele foi impactado pelo testemunho de Esdras, pelo o conhecimento dele que foi visto, né, que ele viu o conhecimento, ele se impressionou com o que ele conhecia, né, sobre Deus, sobre o Deus de Israel, que não era, você vê que é o Deus de Israel, que não era o Deus dele na verdade. Né? É verdade. A gente vai ver. Eu acho lindo, né, que ele se impressionou, né, fazendo uma comparação, porque a palavra diz que quando Jesus falava, o povo dizia: não tem ninguém que fale como ele, né? A palavra dele é diferente, né? E Esdras, a gente vê que ele coloca um propósito no coração. Primeira coisa, ele dispõe a disponibilidade. Ele diz: olha, eu vou, né, buscar a palavra,
né? Eu vou estudar a palavra, mas eu não só vou estudar, vou também vivê-la, né? E eu acho interessante para nós obreiros, pense num exemplo, né? Porque às vezes ele não só buscou a palavra, vamos supor, para pregar, que muitas das vezes, a gente tem feito muito isso. Quem prega a palavra, né, se preocupa em buscar a palavra para pregar, mas essa nos dá um exemplo que não é só pregar, é vivê-la. Glória ao nome de Jesus, né? Eu Glória a acho isso Jesus. lindo na vida de Esdras. Dando continuidade aqui nesse terceiro subtópico, né, a importante carta que o rei enviou com Esdras, né? O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, 12 ao 26. Através dessa carta, o rei decretou: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Vê aqui que ele foi tocado de verdade. Ele disse: não, pode, se tivesse a quantidade que quisesse ir, quisesse acompanhar Esdras, estava à vontade. E mais ainda, a B aqui, ele diz: os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente, dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Está lá no versículo 15. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Glória ao nome de Jesus. Então, assim, nós vemos aqui que não só ele foi tocado profundamente, né, pela palavra, e sentiu o desejo de fazer com que a palavra de Deus, o Deus de Israel, que na verdade, como ele estava dizendo, não era o Deus dele, porque ele era um rei pagão, né? Mas ele se sentiu tocado ali e sentiu vontade também de fazer a obra, né? De fazer esta obra, de ser participante dessa obra, e você vê que foi importantíssimo. Aí ele vai, diz quem quiser ir, pode ir. Diz, todo o custeio vai ser por conta da corte, ninguém vai ter nada de custeio, até oferta. Ele disse, oferta, pega de ouro, tudo. Glória ao nome de Jesus. Um toque muito forte. A gente vê, irmãos, nessas palavrinhas aqui, né? Você está falando, por exemplo, o tópico A diz, qualquer judeu que assim desejasse. A gente já traz uma palavra, porque a palavra de Deus, ela tem que ser desejada. Né? Se a gente for ver, a gente vai ver isso na lição, a palavra de Deus, ela é alimento, né? A palavra de Deus é alimento, então a gente tem que desejar a palavra de Deus como o alimento para a nossa vida. Se a gente não se alimentar, a gente não vive. Então, a primeira coisa é desejar. Desejar o quê? Buscar, desejar, né, aprender, desejar, viver a palavra de Deus. Aí, depois disso, vem as bênçãos. No tópico B, ele diz, irmãos, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata. Quando a gente fala de ouro e prata na Bíblia, fala de bênçãos. Sabe o que é isso? Dons espirituais, né? É bênçãos espirituais. Aí a gente vê que os vasos sagrados, eles seriam restituídos, né? Havia uma restauração, porque a palavra, ela restaura. Glória ao nome de Jesus. E aí, pela palavra de Deus, diz aqui, ó, as despesas, né? Glória ao nome de Jesus. Deus abençoa, né? Supre todas as necessidades. Glória ao nome de Jesus, porque a palavra de Deus é maravilhosa, né? Glória a Jesus. Então, aí, como diz aqui, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Não tinha despesa para isso, né? Podia ser quantas pessoas fossem. E vale ressaltar que eles estavam lá, eles não eram anfitriões de lá, né? Eles eram servos, na verdade, eles eram escravos. Né? Eles eram escravos. Né? Então, não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e renda. Né? Então, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus, né? Versículo 25 aqui. Né? Então, Esdras louvou a Deus, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Glória a Deus. Então, é maravilhoso, né? Eu acho que imagina só assim a emoção que a pessoa fica, né? Ver uma pessoa transformada, porque a gente fica, quando a gente vê uma pessoa transformada a ponto de fazer tudo isso, dizer, não, vale, junta quem quiser ir, veja quem quiser ir, pode ir, aqui tudo vai ser, né? Toda despesa
que tiver, não se preocupe com nada, né? Porque ele foi impactado pela palavra, pelo testemunho de Esdras, pelo conhecimento que ele tinha da palavra, porque aquilo ali era algo raro, algo que não, né? É verdade. Que não tinha dele lá, porque quando a gente vai ver, se a gente for levar isso em uma comparação com o mundo, né? O conhecimento sobre Deus. Uhum. Qual o conhecimento que nós temos, cada um de nós temos sobre Deus, sobre o Deus que nós servimos? Quando nós falamos como nós vivemos no mundo, o que é que passa para as pessoas? Porque muita gente fala, porque a gente está falando aqui, de conhecer Deus, não é simplesmente dizer eu conheço Deus, Deus abençoe, Deus e Deus. Não, mas é servir, é ter Ele na sua vida para que isso fique transparente, para que isso passe para as pessoas, né? Como passou para o rei. Né? E ele assim, sentiu vontade até de fazer, de participar de uma obra assim, de um Deus que não era o Deus dele. É verdade. Né? Mas impactado por aquilo ali, né? Foi tocado por Deus profundamente. Glória a Deus. Jesus. Né? A gente vê, né? Como eu estava lendo, eu usei Esdras um exemplo para os obreiros atuais. Né? Nosso pastor ontem na reunião falando para nós que o obreiro, né? Ele tem que conhecer a palavra, como diz lá o Senhor dizendo, né, na sua palavra, que o obreiro aprovado, ele conhece a palavra, ele medita na palavra, né? Ele busca a palavra. Glória ao nome. Veja que Esdras fez isso, né? Lá no capítulo 7 e 10 de Esdras, fala bem isso, né? O método de estudo de Esdras, primeira coisa, foi dispor o coração. Ele deseja a palavra. Então, dispor o coração. O segundo Esdras estudar a palavra, buscar a palavra, como diz, né? O terceiro é praticar a palavra, ou seja, cumprir a palavra. E o quarto era ensinar a palavra. Glória ao nome de Jesus. Então, esse tem que ser o desejo do obreiro também. Né? Mas para isso ele também tem que se preparar. Você vê que ele se preparou a ponto de que quando o rei viu, disse, né? Se impressionou, disse, mas que conhecimento. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, né? E esse conhecimento, às vezes a pessoa, quando você prega, quando você fala para alguém, porque tem o que faz transformação, né? Na verdade é o que fez com o rei. Porque às vezes você diz, não via dessa forma. Né? Você mostra Deus da forma que Ele é pela palavra de Deus, e a gente vê que tem muita gente que conhece Deus, mas fala que conhece, mas não conhece de acordo com a palavra. E quando se mostra o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, Ele faz transformação. A pessoa, né, sente vontade de ouvir mais, de saber mais como é. Né? Então, as pessoas hoje conhecem Deus de duas formas, né? Pelos milagres que Ele opera, né? Se você perguntar a alguém quem é Deus, vai dizer, né? Deus é aquele que opera milagres, vamos dizer. E o amor, mas Deus é muito mais. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele é uma fonte inesgotável, né? E o conhecimento de Deus se dá por, vamos dizer, por dois métodos. Um é a palavra, né? Porque ele diz que de mim ela testifica, de mim ela fala. Glória a Deus. Então, se você que está nos vendo, nos ouvindo, quer conhecer a Deus, então comece, né, a fazer feito Esdras, a buscar a palavra, né, meditar na palavra, cumprir a palavra, que você vai ter, né, um conhecimento de Deus. E o outro método são as experiências, né? Experiências com Deus. Então a gente vai conhecendo Ele. Você vê que os discípulos viviam com Ele, né, e chega num momento de uma tempestade, quando Ele, né, repreende o vento e o mar, e diz, mas quem é esse? Né? Porque Deus, Ele tem multiformas de se revelar, de operar na vida do homem. E o principal, né, hoje é pela palavra, né, que a gente vai ver, né, mais no decorrer da lição. Glória a Deus. Então, o segundo tópico dessa lição é Esdras ensina a palavra ao povo. Né? Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém, primeiro subtópico. Conforme a do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Né? Recusando a escolta militar oferecida pelo rei,
para garantir-lhe a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem, né? E Deus os enviou e os guardou ouviu, né? Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim, chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus em agradecimento, né? Já quando a gente vê aqui que ele confiou aqui quando a gente pode também imaginar que não foi 5 pessoas que saíram, como a gente vê aqui na leitura bíblica, né? Não foi 5 pessoas, acompanhou muitas e muitas pessoas, né? Foi selecionado as pessoas ali acompanhando, tem vezes que era 200, né? Então assim, eram muitos. E o rei ainda ofereceu essa segurança aí, né? Uma escolta, né? Para segurar eles. Mas ele confiando em Deus, orou a Deus, jejuou. Ele disse, não, nós não precisamos. E foram. E Deus livrou e, né, fez com que ele chegasse. E quando a gente vê aqui, como chega aqui, chegando a Jerusalém, onde ofereceram holocausto. Porque na verdade aqui, quando eles faziam o sacrifício aqui que eles ofereciam, era uma questão de agradecimento, né, pelo que Deus tinha lhe concedido, né? Glória a Deus. Então, assim, a vitória na chegada, né, no trajeto, né, que eles fizeram. Na verdade, ele tinha confiança, né, que Deus, né, faria e fazia da forma certa, né? Quando ele pediu a Deus a quem pode dar, né, quem pode livrar, né, oraram e jejuaram, né, pedindo aquilo ali, né? E Deus, sabendo que Deus, ele é provedor de tudo, e Deus com certeza o ouviu, como diz, Deus ouviu, né? E os guardou. A gente sabe que o caminho aí era muito perigoso, né? E eles iam levando ouro, pratas, riquezas, né? Glória ao nome de Jesus. A gente vê, como a gente tem falado, do conhecimento de Deus. Esdras tinha um conhecimento de Deus, por isso que ele dispensa. Ele sabia que o Deus que ele serve era um Deus protetor, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. E Deus foi fiel. Ele não dependeu especificamente, não, dependeu do Senhor. E o Senhor foi fiel. Eles chegaram em paz e chegando lá, né, que é costume nosso, né, é o quê? Adorar o Senhor, agradecer ao Senhor. E foi o que ele fez. Glória a Deus. Então, o encontro de Esdras com Neemias, né? Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Então, a questão do companheirismo, né? Da comunhão, né? Como diz, da união em si, né? Porque assim, o trabalho, a obra de Deus, ela é feita em conjunto, né? Com pessoas, não é feita por uma pessoa só, ela é feita pela igreja, né? Nos dias de hoje, ela é feita pela igreja, e a igreja é todos os membros, né? Começando do pastor o presbítero, diácono, o membro, é normal. Então, ele já vai aqui e já se une a Neemias para fazer um trabalho em conjunto, né, que é mais eficaz, porque a gente sabe que o trabalho, quando é feito em conjunto, ele é mais eficaz, né? Glória a Deus, com o mesmo propósito. Então, o terceiro aqui diz, Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. Esdras trouxe o livro da lei e a lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. A gente vê aqui um trabalho
cooperativo, né? Em grupo, né? Como em união, né? Um grupo de obreiros todos, né? Unidos com o mesmo propósito. E a gente vê aqui que, como disse, que o livro foi lido, né? Foi para se fazer a leitura, como a gente vê e vamos ver que é necessário esta palavra, porque quando a gente vai ver aqui que era pregado, né? Não era lei, né? Foi instituído por Deus que fosse sempre ensinado. E a gente vê que quando vai ler assim, mas era a mesma coisa. E é como é hoje, né? Quer dizer, é o mesmo. Mas é porque o ser humano, né? O homem em si, ele é falho, sabe, ele se deixa levar por tudo. Então, assim, ele é preciso que esteja sempre aquela luz ali. Alguém vindo aí, tá aqui. Lembra-te, né? Porque você vê que ele diz, lembra-te da lei, lembra-te, né? Isso. Tá sempre... Então era para alertar, né? Isso aí, né? Glória a Deus. Então o quarto aqui. A gente vê, irmãos, só para pegar aqui, segundo alguns escritores, comentaristas, né, ele diz que isso aqui foi a primeira escola bíblica, né? Quando ele reúne o povo, né, e começa a ensinar. Veja a importância. A importância da palavra de Deus, e aqui eu quero já destacar a importância da escola bíblica, né? Como o nosso pastor também ontem, nos dando a palavra, falava sobre isso, né? Sobre a escola bíblica e o culto de instrução, né? Que é onde a gente aprende a palavra de Deus. Como o nosso irmão Zé disse, né? O Senhor já tinha dado uma ordem, a gente vê isso em Deuteronômio, né? Capítulo 6, onde ele diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e a intimarás a teu filho, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por esteiras entre os teus olhos. Veja ainda, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu me lembro bem, né, quando eu ainda era jovem, né, assim, 15 anos, quando eu ia na casa de alguns irmãos, que a gente sempre teve contato com os irmãos da igreja, e quando a gente chegava, eu achava interessante que a gente encontrava, a primeira coisa que a gente encontrava era um quadro com dizeres, um bem que o pessoal conhece, ou dois, um era a Arca de Noé, né? Sempre tinha na casa, o outro era Moisés abrindo o Mar Vermelho, né? Como ele diz aqui, quando ele fala sobre isso, colocarás na porta, colocarás, né? E era bem interessante, né? Mas hoje é raro a gente ver na casa dos irmãos, né? A gente vê a Bíblia muitas vezes, mas, né? É fácil de esquecer com as circunstâncias, é tanta correria e é uma das armas do inimigo da nossa alma, né? É ocupar, né, o crente de uma forma que ele, né, não tenha tempo para a palavra, porque ele sabe que a palavra ela tem poder, né? Glória ao nome, poder de avivar a fé. Quantos a fé estão lá embaixo? Por quê? Porque deixaram de meditar na palavra. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que a importância, né? Nessa manhã estamos meditando em ensinar a palavra, ensinar, né, às crianças, como diz a palavra no Provérbios 22:6, se eu não me engano, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não desviará. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Nos dias de hoje, nessa questão de atividades, de que tira a pessoa, hoje está muito mais evidente e a cada dia vai crescendo mais, né? Principalmente com a tecnologia que vem para trazer benefícios, mas também que traz também coisas muito prejudiciais, né, que está tomando muito tempo, né, de muita gente deixando, né, é claro que também com a tecnologia pode se aproveitar também a palavra com a tecnologia, mas só que a gente vê aproveitando agora, né? Quando estamos aproveitando agora, mas a gente sabe que nem todo mundo faz assim, né? E até a gente próprio nem todo tempo a gente aproveita também, né? Porque poderíamos aproveitar mais a tecnologia, né? E assim, aí isso aqui acaba fazendo com que as pessoas percam muito tempo e esqueçam ou fiquem dispersos, né, por algum momento. Então, assim, é necessário que tenha a palavra, como você está falando aqui, ressaltando aqui a importância,
né, do ensino, né, da escola dominical, a importância do culto de doutrina, que dos cultos mais importantes, né? Porque é onde você aprende a palavra, é onde se mostra a palavra, é onde a palavra penetra, como diz, né? E faz transformação. Porque já fez, como ele vê, fez até em rei pagão, né? Fazendo com que ele fizesse algo tão grande assim, né? Como a história aqui que estou vendo aqui do rei da Pérsia. Então, essa transformação ela faz hoje e vai continuar fazendo. Glória ao nome de Jesus. O ensino foi maravilhoso, aqui o quarto subtópico, né? O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se, né? Neemias, eles tiveram que intervir exortando-os a se alegrarem, né? Para que se alegrassem no Senhor. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Oh, glória. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então, assim, quando eles caíram em si, quando eles começaram a ouvir a palavra, o livro da lei, que eles viram, começaram a comparar. Porque, assim, o processo de transformação da palavra, ele acontece quando a palavra é pregada e quando a pessoa que está ouvindo, o ouvinte, ele começa a botar a palavra, comparar a palavra que está sendo pregada com o que ele está vivendo. Então, acredito eu que eles caíram em si naquele momento e começaram a ver que eles não estavam fazendo como era. Então, eles começaram a chorar e a gente vê aqui que eles começaram a chorar e a gente vê que era um choro de tristeza, né, porque estavam errando. Aí vem aqui a Neemias, não, alegrem-se, vamos alegrar que a palavra veio para, né? E ali o momento da alegria, porque ali estava acontecendo uma transformação, uma reestruturação ali naquele momento. Glória a Deus. Então, a palavra ela tem esse poder, né, de transformar e de restaurar, né, de fazer restauração nas vidas. Glória a Deus. No terceiro tópico dessa lição, né, a palavra de Deus deve ser ensinada. Glória a Jesus. O irmão pode comentar. Amém. Glória ao nome de Jesus. Então, a palavra de Deus deve ser ensinada. Repetindo só o versículo que eu li, porque a importância da palavra de Deus, né? Porque quando damos importância à palavra de Deus, né, estamos dando também importância a Jesus, pois a palavra diz lá em João, né, que o verbo se fez carne, o verbo aí é a palavra, e quem é a palavra? O Senhor Jesus, né? No primeiro subponto diz: Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Né? A gente vê isso em Deuteronômio capítulo 38, do 9 ao 12. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Glória ao nome de Jesus. Então veja que foi uma ordem de Deus, né? Porque a gente sabe, hoje a gente sabe do poder que a palavra tem. Como eu falei em Provérbios 29 e 18, diz que, né, sem profecia, né, e a profecia aí que ele fala não é especificamente o dom, né, mas fala da palavra. Se não houver a palavra, o povo se corrompe. Você vai ver quando o rei Josias ele assume o reinado, né? O povo estava vivendo como queria, né? Glória ao nome de Jesus. Por quê? Porque eles tinham esquecido da palavra. Mas quando ele assume, é um exemplo que a gente pode dar, ele assume o reinado, né? Ele encontra a palavra e agora ele vai e aplica a palavra no povo e o povo agora tem uma restauração, né? Porque o povo, né, estava na idolatria. Então, a palavra de Deus, quando ela é ensinada, ela liberta o homem, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória ao nome de Jesus. Então, o povo, né? Deus conhecendo o povo, ele sabia. Então, tem que ensinar, lembrar, como o nosso irmão diz, lembra da palavra, né? Como está escrito na palavra, como também lembrando da palavra do nosso pastor ontem, com relação a Jesus, né? Está escrito. Então,
Era preciso que o povo fosse ensinado para que aí eles tivessem uma transformação. E Deus determinou, né? Era de 7 em 7 anos. Deus conhece o seu povo, né? Ele sabe, Uhum. ele sabe o que era que ia acontecer, sabia que as pessoas não iam, né? É verdade. Ia sempre acontecer isso, né? Ele ia sempre voltar e ele tinha que estar renovando isso, né? Glória ao nome de Jesus. Então, o primeiro ponto é esse. Deus ordenou. A gente vê que também Jesus, né, ordena o ensino da sua palavra. Quando a grande comissão, né, ele envia, ele manda que ensinassem, né, fizessem os discípulos. Glória ao nome de Jesus, né? Veja o que é que ele diz. Ele diz, né, ensinasse, que os discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo que lhes tinha mandado. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Glória ao nome de Jesus. E também o apóstolo Paulo, né, conhecia a importância do ensino da palavra. Ele diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Né? Ele fala isso a Timóteo. Né? Ele ensina isso a Timóteo. Ele preparando Timóteo. Né? Timóteo foi pastor, né? E ele, olha, ensina a palavra, prega a palavra. E ele vai mais além, ele diz aí, e pregue em tempo e fora de tempo. Ou seja, prega a todo momento, ensina a todo momento. Ou seja, não perca as oportunidades. E diz, o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E aqui está, como a gente já falou, né? Ele prepara, ou seja, faz discípulos, né? Para que também eles, né, preguem a palavra, ensinem a palavra. Glória ao nome de Jesus. E para aqueles que são chamados, ele diz assim: se é ensinar, né, que haja dedicação ao ensino, né? Glória ao nome de Jesus. A gente vê aí dedicação, né, ao ensino da palavra de Deus. E eu relembro mais uma vez Esdras. Esdras é um exemplo, né, com relação à palavra. Ele busca a palavra, não só para pregar, que muitas das vezes, como eu já disse, muitos estão se preocupando nisso, né, mas principalmente vivê-la, porque a maior pregação é a nossa vida, pautada na palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Aí aqui, só para sintetizar o tópico, diz, a palavra de Deus deve ser ensinada, porque é a ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Glória a Deus. Aqui no tópico número 4, que é o último tópico dessa lição, ele também tem 3 subtópicos. E ele diz assim, os resultados do ensino da palavra de Deus, né? Os resultados do ensino da palavra de Deus. Primeiro subtópico, o ensino da palavra gera temor a Deus, né? Gera temor a Deus. Deus falou, ajunta-te ou ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4:10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Glória. Glória a Jesus. É saber o que é ter esse temor. Assim, esse temor ele faz com que as pessoas elas evitem cometer o pecado, né? O pecado. Porque pecar todo mundo peca, todo mundo comete erro. É tão tal que esta palavra aqui, o homem é tão propício a errar, o erro, e Deus sabe disso, que ele, como a gente vê, ele determinou que fosse ensinado sempre. Né? A gente vê que desde o Antigo Testamento, que era ensinado todos os sábados, era ensinado. Ele disse de 7 anos ainda, né, ainda tinha que passar tudo, aquilo ali, tudo, que era para lembrar as gerações. Né? Porque assim, tem um ensino de casa, nós sabemos, tem um ensino. Mas é necessário também que esteja, né, que tenha um ensino que se passe pelo ensino também da igreja. Não basta só isso.
Porque assim a gente sabe que os pais em casa, às vezes, eles ensinam, eles até tentam levar pelo caminho, mas a gente sabe que acaba afrouxando de alguma forma, de um ponto em outro, né? E as pessoas, os filhos vão ficando adultos e vão tendo conhecimento, e, vamos dizer, da palavra, vamos dizer, pelo ensinamento, ali eles eram renovados, eles ficavam a par. Porque quando a gente vai ver aqui que Esdras vem ali e prega, né, e faz aquela pregação ali, aquele povo ali ele não tinha conhecimento da lei de Deus? Tinha. Né? A gente vê que eles caíram em si, né? Na hora, né, que eles ouviram, eles caíram em si. Né? Nós estamos errados, nós não estamos cumprindo o que estamos fazendo. Eles caíram em si ali. Né? E, então, por isso que há essa necessidade, né, de estar sempre, né, renovando a pregação e falando, às vezes, do mesmo assunto, do mesmo tema, mas isso é necessário, porque nós somos falhos, né? O ser humano ele é falho nesse ponto. Então, por temer a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho, né? Por temer a Deus. Porque assim, olha, nós sabemos, eu digo assim por mim, que eu mesmo, antes de eu me converter, eu saía para os lugares, ia para umas festas mudando, eu tinha medo, sério, eu ficava lá na festa, às vezes estava lá e estava pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa aqui, e eu morrer aqui, eu já sei que né, eu tinha isso na minha mente. Né? Eu sabia, se acontecer alguma coisa comigo aqui, nesse estado aqui, eu já sei que não tem salvação. Eu sabia disso, eu não era convertido, mas eu tinha isso na minha vida. E eu acredito que as pessoas também sabem disso. Né? Então, assim, porque assim, o pessoal diz, não, mas Deus não, muitos dizem, não, Deus não vai olhar isso, não. Mas se você for olhar pela palavra, pelo conhecimento, pelo que a palavra diz mesmo, você vai ver que é diferente. Que não é dessa forma. Que Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Tudo que é pecado, ele aborrece. Não importa se é desse tamanho ou grande, mas ele aborrece. Então, isso que nós temos que entender. E isso, quando a palavra ela é pregada e ela é recebida pela pessoa, ela vê, né, e ela faz transformação. Como fez transformação, eu acredito que pela vida de Esdras, ali o rei, ele se sentiu até nele, pelo que ele vivia, acredito que ele se sentiu, ele disse, mas o que é que eu estou? Né? É verdade. O que ele servia, da forma que ele vivia, né? E quando ele vê uma lei, né? E uma pessoa tão fluente, que conhecia tão bem, né? Que transmitia tão bem, tocou ele a ponto de ele dizer, não, vai e leve lá, né? Que acredito que ele imaginou logo, o pessoal lá, não, já, há tempo que eles estavam cativos, estão precisando dessa palavra, dessa restauração. Né? Porque até a lei dizia que era para se pregar. Né? Então, assim, nos dias de hoje não é diferente. Nós precisamos estar sendo renovados sempre, né? Ouvindo a palavra sempre. É verdade. Glória Como a Deus. diz o salmista, né? Nela meditar dia e noite. Né? E aí será ele comparar uma árvore plantada à beira do rio, né? Com as folhas, com os frutos, né? Glória ao nome de Jesus. E bem interessante aqui, por exemplo, o que a gente vê hoje na humanidade, por exemplo, a imoralidade, a violência, tudo é falta de quê? De temor. Temor a Deus. Né? Muitos, como já foi dito, que têm conhecimento de Deus, mas é um conhecimento, vamos dizer assim, supérfluo. Tá? É um conhecimento, né, do que eu acho, do que eu penso, né? Glória ao nome de Jesus, mas não é assim. É como a palavra diz, é ela que nos ensina como eu devo servir a Deus. Não é? E quando a gente ensina, quando a gente estuda a palavra de Deus, ela cria em nós um temor. É só você ver um exemplo bem prático de um vulto brasileiro, né, que certa vez, né, como um desafio, vamos dizer assim, disse, eu vou estudar a Bíblia e vou mostrar os erros dela. E o que foi que aconteceu? No final, a mulher encontra ele chorando e pergunta, por que tu está chorando? Olha, porque eu fui ver na Bíblia os erros que ela tem e ela mostrou meus erros. E aí o que é isso? Criou nele um temor a Deus.
não é? Por isso que a gente vê a transformação, homens que davam problemas à sociedade, não é? Que fazia, né, como diz aí, pintava o sete, e quando ele é ensinado pela palavra, né? Culto de doutrina, discipulado que a igreja tem, que ele chega na igreja, a gente vai ensinando, né, o pastor ensinando, glória ao nome, a gente vai vendo a transformação, né? Glória, porque a palavra faz isso, ele agora tem temor ao Senhor, né? E o propósito dele é de agradar a Deus. Ele renunciou às vontades, né? Isso é muito tremendo, olha, a palavra de Deus é linda. Glória a Deus. E aqui na letra C, quando vem aqui, né, diz que como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos e adorou ao Senhor Deus. E com ele fez firme concerto. Né? A palavra de Deus é poder. Né? É o poder de Deus. Então, assim, a gente vê aqui que, como a gente vê aqui, que eles tinham já dentro dele um montão, eles eram israelitas, né? Mas eles tinham já dentro dele aí costumes já pagãos, de adorar deuses pagãos. Né? Ele viveu um tempo numa sociedade, cerca de 70 anos, numa sociedade, né, que era, né, idólatra, era politeísta, era vários deuses. Né, e muitas das vezes eu creio assim, irmãos, para agradar homens, né, ele se envolvia, né, com isso, né, mas a gente sabe que a gente foi feito para agradar a Deus. Né? Glória ao nome. E como é que a gente agrada a Deus? Meditando na sua palavra, vivendo a sua palavra, né? Glória ao nome. Porque é ela a bússola, né, que nos ensina o caminho, é ela que nos orienta como devemos, né, andar, falar, vestir, trabalhar. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, quando a gente passa a viver pela palavra, tem que ter transformação. Né? E a primeira transformação é o temor a Deus. E é o que está faltando, né, à humanidade. Né? O temor a Deus. Para terminar, há um versículo, eu não lembro onde está, mas Salomão escrevendo diz que o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento, né, é o temor a Deus. Glória ao nome de Jesus para sempre. Glória a Jesus. É quando se abre as portas, né, para o conhecimento. Glória a Deus. Até porque se você não pode, se a pessoa vamos dizer, se ele não se esforçar no ponto de assim, a entender ou a aceitar o que está escrito, né? Ele não vai ser participante daquilo ali, ele não vai usufruir daquilo. Você vê, irmão Zé? Se a pessoa não acredita em algo, ele não vai ter isso naquilo. Você vê que a maior prisão do ser humano, sabe qual é? É a ignorância. É a falta de conhecimento. Pois a palavra, né, diz em João, capítulo 8, 32, que conhecereis, terás conhecimento da verdade. A verdade é o quê? A palavra de Deus, né, e o que acontece, resultado. A gente está falando de resultado da palavra, né? Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de uma prisão que está presa, que é a da ignorância. Glória ao nome de Jesus. Isso é aplicável em toda a nossa vida. É verdade. Se você, o conhecimento, às vezes a pessoa tem muita gente que tem talentos, né, para uma determinada coisa, para fazer algo, e ele vive preso. Tem muita gente que tem um autoconhecimento. Eu vi, pronto, até para a palavra mesmo, eu vi uma pessoa, uma equipe de evangelização, estou fazendo uma evangelização, e quando chegou na pessoa, a pessoa estava lá jogada. Acho que era no Rio de Janeiro, ou era em São Paulo, em algum lugar. Você estava lá jogado, sentado embaixo de um todo, né, e com uma garrafa de refrigerante de 2 litros, PET, todo sujo, os cabelos, tudo. E eles começaram a conversar com a pessoa, e a pessoa tem um conhecimento mais tão grande da palavra. Eu vi esse vídeo também. Ele citava, ele disse já foi até missionário, já fez missões já em outros países. Ele disse, eu já fui para tal país, para tal, ele falando lá.
Mas veja o que é que aconteceu com a pessoa, porque o ser humano... É verdade. Então, assim, por isso que é importante, né, nós temos assim, o temor a Deus, né, a pessoa não perder de certa forma. Né? Porque, na verdade, não é dizer que ele não tinha temor, que ele sabia que estava errado. Mas ele chegou a um tal ponto que para ele ficou difícil uma volta. É verdade. Então, nós temos que termos isso na nossa mente sempre, né, e nos direcionar para como aquele que está de pé, né? Né? Cuidado, né, para que não caia, ter cuidado para não cair. Né? Ter vigilância. Então, vamos dar continuidade aqui no segundo subtópico. Deus, o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. A letra A. O crente é honesto a toda prova. Né? Não importa o que for, onde ele tiver a ocasião, se ninguém está vendo, mas ele é honesto. Ele vai sempre prezar pela honestidade. Por quê? Porque aquilo ali é um padrão para ele. Para ele é como foi para José lá do Egito. Né? Ele poderia ter errado, ele estava no meio de todo mundo pagão. Né? Ele poderia ter cedido. Mas ele disse, não, eu não trairia ao meu Deus. E depois aí ele falou, aí a quem ele tinha consideração, mas primeiramente a Deus. Então, a questão do temor também, né? Aqui. Então, o B, letra B. O crente jamais mente. O crente jamais mente. Né? O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo, de que não mentiu. Jesus disse, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Assim, porque muitas vezes a pessoa pode... Tem muita gente que às vezes, com medo de arcar com as consequências de algo, de um erro, aí acaba inventando alguma coisa, né, para não ser visto aquilo daquela forma que foi. Muito cedendo, né? O que vem depois é muito pior, pode ter certeza disso. É muito pior. A consequência da mentira, por menor que seja, é muito pior do que aquilo. É melhor assumir. Né? Quando se assume o erro, a gente vê exemplo da vida. Quando a pessoa assume o erro e entrega nas mãos de Deus, Deus ele é misericordioso para perdoar e para, né? Mas se a pessoa não quer, vai continuar no erro. É porque um leva ao outro. E uma mentira pequena leva a outra e leva a outras coisas depois. Né? Então, a letra o C, né, de jamais, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não é dele, né, que não seja dele. Né? Jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Né? Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Isso aqui também é um exemplo também de que a palavra, quando veio nele, Zaqueu ali, quando ele deixou ser transformado, ele começou a ver, ele começou a ver erros que ele cometia, que talvez ele achava antes que não era. A palavra é lâmpada, né? Ele achava que não era, ele vivia antes disso, ele nem imaginava, eu acho que ele nem pensava que aquilo que estava defraudando alguém, ouvia e fazia de conta que não... Né? Mas quando a palavra vem e transforma, e faz a transformação, vem logo na pessoa a vontade de restituir, de fazer restituição. Não, eu vou consertar tudo isso. Né? Foi o que aconteceu também quando Neemias pregou a palavra lá para o povo de Israel. Vem logo a vontade, não, nós vamos nos consertar. Nós precisamos nos consertar. Né? Confessaram os erros que estavam errados e começaram a se transformar, a fazer a transformação. Né? Então, glória a Jesus. E é isso que a palavra faz, porque ela tem poder para fazer isso. Glória a Deus. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Então, assim, quando a gente vê aqui, nesses pontos aqui, umas regras que são básicas, né? A letra D, o que eu passei aqui, acabei passando aqui a letra D. O crente vive uma vida moral
que é exemplo de pureza. Né? A prostituição, a toda impureza, nem ainda se nomeia entre vós, né? Efésios 5:3. Então, assim, tem que ser puro. Né? A pessoa não. Essa questão aqui de, vamos falar aqui ligada aqui, a vida moral da pessoa, né? Uma vida reta, no casamento, se a pessoa não é casada da mesma forma também, né? Porque isso que o mundo vive aí, da forma que o mundo vive, esse tipo de... não é certo. E as pessoas sabem que não é. Tá? Porque você vê que traz... as pessoas que vivem deliberadamente, isso traz transtorno moral para a pessoa. E assim, muitas vezes, tem muita gente que às vezes reclama. Um ponto aqui que eu quero. Tem muita gente que às vezes reclama de preconceito, de ser discriminado, mas ela não tem ponto que ela poderia mudar para que aquilo não acontecesse, mas ela não faz, porque ela acha que as pessoas são obrigadas a aceitar ela daquele jeito que ela é, tá entendendo? Então, assim, tudo que nós fazemos, se nós queremos algo, nós também temos que ter a nossa parte também, não é somente a parte do outro. Porque muitas vezes tem muita gente que espera muito na transformação dos outros, mas ela não quer fazer a parte dela, a transformação dela. É verdade. Então, assim, ela quer que os ambientes onde ela vai chegar, aquele ambiente se adapte a ela, ao que ela é, do jeito, da forma que ela é. Então, assim, não é bem dessa forma. Né? Então, quando a gente vê aqui, isso aqui, essa questão dessa vida moral, né? Se não tiver por essa vida impura, isso traz transtornos para a vida e principalmente espiritual, né? É pecado, né? Não tem. Então, o crente, ele vive moralmente, né? Ele preza por uma vida moral, né? E por um nome, né? Perante a sociedade. Glória a Deus. O terceiro, tem algum comentário aqui para fazer? Não. Muito bom, muito bom. O terceiro aqui, do ensino da palavra, dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. Né? Consideremos. Aí aqui a letra A. O conhecimento consolida a força. Né? Provérbios 24:3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. Né? João 8:32. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer, né, que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Então, assim, pelo conhecimento. Esse conhecimento, eu acredito que todo homem, ele está em todo ser humano, esse conhecimento. Agora, assim, depende de cada um deixar ele fluir. Né? Deixar ele fluir. Buscar, né? Trabalhar esse conhecimento. Né? Porque às vezes você vê, eu vejo às vezes, por exemplo, às vezes tem muita gente que diz, não, eu não sei fazer isso aqui, eu não tenho condição, não tenho capacidade de fazer isso. E às vezes quando a pessoa começa a fazer, eu já vi exemplo disso, quando a pessoa começa a fazer, ela descobre que ela sabe e sabe fazer muito melhor do que ela imaginava. E da mesma forma é aqui, na palavra de Deus. Todo mundo tem capacidade de ser melhor. Né? Todo mundo tem capacidade de melhorar, né? Conhecendo, sabendo o que é certo. E a Bíblia, ela é uma regra de fé. Ela é um estatuto. Ela é um manual das boas obras. É o manual das boas obras, a Bíblia. Né? Quem segue por ela, quem vive por ela, com certeza tem capacidade de fazer sempre o bem. Quem vive pela Bíblia. A gente vê, tem muitas coisas que já é padrão,
e o ser humano que já veio, o ser humano já tem o conhecimento, não é isso aqui, tem que ser assim mesmo, né? Mas assim, mas tem muitas coisas que a pessoa tem que se guiar por algo. É verdade. Né? A consciência do erro, o que é errado, mesmo a pessoa que não vive na presença de Deus, ela sabe quando é. Né? Mas o fazer certo vem de Deus, né? É um toque de Deus. Né, irmão? Glória a Deus. E pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Né? Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas do próprio Deus. Mas o próprio Deus nos dá a graça para agradar. Né? Glória a Jesus. Então, Glória ao nome de Jesus, hein? Os resultados do ensino da palavra é maravilhoso, né? Glória a Deus. O temor, as normas espirituais, como o nosso irmão falou, e deixando aqui para que você que está nos vendo entenda, porque muitas das vezes a gente bate, né, defende, né, contra algumas coisas que a gente vê o sistema, não é? Porque em nós foi implantado as normas espirituais, né? Outrora vivíamos como queríamos, mas agora não. Temos temor ao Senhor, as normas espirituais foi colocada em nós. É por isso que a gente é contra aborto, né? Tanta coisa, né? E às vezes as pessoas não entendem. É porque isso também, né, é o temor a Deus. Você vê, aqui diz, pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Só para terminar, a gente já está terminando, eu queria deixar 2 versículos da palavra de Deus para você que nos ouve, né? Primeiro, Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Quando Josué foi chamado para uma grande obra, o Senhor orienta, mas isso também é para nós, no nosso dia a dia. Ele diz assim: tão somente esforça-se e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí agora, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Né? Se fosse falar dos efeitos, né, dos resultados da palavra, é muito. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra transforma, a palavra alimenta, fortalece. Glória ao nome de Jesus. Então, que lição maravilhosa nesta manhã o Senhor tem dispensado para nós, seu povo, e para você também, que vai ver, né? E o irmão Zé está... Glória a Jesus. Né? Só para a gente concluir aqui também, analogia, a gente vê aqui em relação, quando a gente fala transformação ou falando resultado da palavra. E assim, eu estava falando aqui da questão de as pessoas fazer a transformação em si, ou a pessoa querer da sociedade algo e ela não fizer parte. Eu estava vendo uma vez, só para a gente fazer eu estava vendo na TV, no canal de TV, um programa desses que mostra um tema, né, um assunto meio polêmico. E a questão na época era uma pessoa, era sobre essa questão falando sobre violência, sobre estupro, sobre assédio sexual, que estava se falando. E o que é que acontece? Estavam falando, teve uma pessoa que falou, estavam comentando porque a pessoa falou que tem muita gente que a pessoa disse uma palavra, eu achei até forte a forma que a pessoa falou, disse, pede para ser estuprada. Né? Aí a pessoa disse, então quer dizer que a pessoa é culpada? Aí ele disse, aí estava dizendo, não, assim, não é que é culpada, é porque, aí diz assim, porque assim, o erro, todo mundo sabe os perigos que tem em determinado lugar. Quando a pessoa, aí se a pessoa, por exemplo, a pessoa vai para um banco, ele sabe que tem, e passa por um lugar, vai com dinheiro, ele está com dinheiro, ele anda até com a bolsa, a mulher anda com uma bolsa bonita, né, para que
como um acessório que a pessoa gosta de usar. Mas se ela vai passar num lugar e ela sabe que tem um alto risco de ser assaltada, com certeza ela vai dar um jeito de esconder, ou fazer alguma coisa, ou de não ir com ela. É verdade. Para não ser roubada. Só que quando se fala nessa questão de assédio, de roupa, de vestimenta, de forma, as pessoas não querem isso. Elas sabem, mesmo que elas sabem que tem risco, mas elas não querem, assim, não querem mudar, por exemplo, a forma de vestir, sabendo que aquilo ali está gerando um risco para ela. Está entendendo? Nesse ponto, não é dizer que o ato é errado, que isso é condenável. Mas, assim, a sabedoria, o conhecimento, por isso que, como eu disse, a palavra de Deus, ela nos mostra muitas coisas. Né? Ela nos mostra isso aqui. E quando a gente tem o conhecimento e a gente faz a prática, e a gente faz a nossa parte, as coisas são diferentes. Né? Além de, vamos dizer assim, tem muitos pontos desses, muitas coisas dessas que acontecem. Pessoas que, por exemplo, dizem, não, eu quero... A pessoa se veste do jeito, usa... Não estou dizendo que a pessoa tem direito de usar o cabelo do jeito que quiser, enrolar, fazer aquelas... Né? Usar aqueles utensílios que fica e tal. Mas aí a pessoa vai, daquele jeito aí quer, às vezes, arrumar algo num lugar de executivo, num lugar que é mais padrão. Uhum. Aí quando não consegue, aí diz que foi discriminado. Na verdade, aí quando a pessoa também tem que olhar que cada lugar, cada ambiente tem o seu padrão. A igreja, por exemplo, a igreja em si, ela tem o padrão dela, é o padrão bíblico que nós seguimos buscando pela Bíblia. Então, assim, quem está e quem busca, quem vive por ela, quem vive nela, tem que buscar seguir o padrão. Até para se sentir bem, porque senão a pessoa vai se sentir como um peixe fora d'água. É verdade. Não é isso? Então, assim, a palavra de Deus, ela faz transformação e nos dá esse desejo de viver de acordo com ela, sem mentir, sem, como disse aqui... Viver uma vida moral. Viver uma vida moral, pura, né? Pura. Né? Todos esses pontos, ela nos traz desejo de viver dessa forma. Né? Glória a Deus, para estar de acordo com a palavra. Não é para fazer a vontade dos outros de que está aqui, mas para estar de acordo com a palavra de Deus. Como diz o ponto, né? Para agradar a Deus. A Deus, para agradar a Deus. Amém? Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Vamos orar. Que lição maravilhosa. Agradecendo a Deus por mais uma lição número 12. Glória a Deus. Então, eu vou convidar o irmão Joel para fazer essa oração, encerrando em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Que Deus, né, te dê outra oportunidade, né, para que você... Mas se você quiser, vendo esse vídeo, né, aceitar Jesus, coloca aí nos comentários, eu quero aceitar Jesus. Amém? Deixa a palavra penetrar no teu coração e fazer transformação. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. E diante de ti estamos neste dia, agradecido a ti por tudo que tu tens feito, pela tua palavra, Senhor, que é fiel, que tem nos fortalecido, que tem nos ensinado. Deus nos ajuda a aplicar ela em nossas vidas e assim o teu nome ser glorificado. Abençoe tua igreja, teu povo neste lugar, Senhor. Abençoe teu servo, nosso pastor, dá saúde, toma a frente, dê a direção que ele precisa e ajude ele à frente desse trabalho. Abençoe aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, também alcança ele, Senhor. Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entra nessa vida e transforma pela tua palavra. Assim eu oro, crendo e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor.